Agradeço o brilhantismo do professor Luciano, professor doutor Luciano Santos Lopes, e passo a palavra ao Procurador de Justiça, doutor em Direito Penal, professor Rogério Filippeto. Bem, eu inicialmente gostaria de cumprimentar o presidente do nosso instituto, o desembargador Alexandre Vitor, agradecendo a gentileza pelo convite de aqui poder participar. Cumprimentar meus colegas de mesa, doutor Luciano, doutor Zé Arthur, amigos de longa data, nosso presidente da mesa também, doutor Luiz Carlos Abrita, com quem temos a oportunidade de conviver não só fora da labuta do dia a dia forense, mas principalmente no dia a dia forense, com muita dignidade, com muita transparência na forma de trabalhar. É um profissional sempre muito reconhecido, muito elogiado entre nós. Gostaria de cumprimentar os senhores magistrados aqui presentes, senhores membros do Ministério Público, os advogados, e um especial cumprimento àquela categoria da qual faço parte, aos curiosos do direito. E nessa qualidade de curioso do direito, eu venho aqui, de uma forma até, devo reconhecer, egoística, compartilhar muito mais das minhas angústias, muito mais das minhas dúvidas, do que apresentar alguma sugestão ou alguma solução. E eu gostaria de iniciar a minha participação apresentando, introduzindo, claro, o nosso tema, que é discutir acerca do direito penal econômico e a sua repercussão no que diz respeito à aplicação da pena. A pena e o direito penal econômico. E gostaria de iniciar a partir de duas indagações que me parecem muito interessantes e inquietantes. A pena privativa de liberdade é apropriada aos crimes econômicos? Há espaço para uma pena alternativa ou uma alternativa à pena privativa de liberdade? O professor Luciano lembrou, temos a participação do professor Bittencourt, e eu vou pedir licença para tecer algumas considerações acerca da pena privativa de liberdade, que até para a criminalidade, que chamamos de criminalidade clássica, é algo já superado, talvez mais ou menos como a prova no ambiente acadêmico, né? Para que prova? Prova não prova nada, né? O teste de avaliação não prova nada, mas ainda é o único remédio que temos, ou o único recurso que temos para determinadas situações. E aqui também a pena privativa de liberdade talvez se manifeste, apesar de completamente falida, um pouco nesse sentido. E nós não podemos perder duas perspectivas. Nós nos encontramos diante de dois fenômenos bem clássicos. O direito penal, tal como o conhecemos, e o direito penal econômico, né? Essa nova modalidade, essa nova espécie. A pena privativa de liberdade, levando em conta a pena privativa de liberdade, ela se apresenta, ou ela se justifica a partir de seus fins. Desde os primórdios foram concebidos finalidades para a pena. A primeira delas, que surgiu naturalmente, foi a finalidade retributiva. A pena como uma vingança, a pena como uma resposta diante da conduta desviante caracterizada pela prática de um crime. Essa pena privativa de liberdade, ela se apresenta de uma maneira violenta, de uma maneira drástica, de uma maneira contundente, porque no Estado absolutista o crime colocava em xeque a própria existência desse Estado, era um desafio ao próprio monarca, ao próprio soberano. Então, era uma resposta de natureza violenta. Depois, passando por uma evolução a partir do Estado liberal, ela continua mantendo essa violência como resposta ao crime, mas agora porque já se tem uma violência destinada, dirigida à ordem jurídica. Em resposta, exatamente porque esse tipo de finalidade ela se manifesta pequena, né, para a evolução do ser humano, porque ela se baseia na vingança, na vindita, surgem, então, correntes que buscar algo útil a partir da prática do crime, né? Teorias que buscam prevenir a prática do crime e que se destacam, que se dividem em duas grandes vertentes: uma prevenção de natureza mais geral, né,
e que, por sua vez, se divide numa prevenção negativa, lastreada agora numa mensagem dirigida à sociedade, no sentido de que não pratiquem crimes, porque senão vocês vão receber uma pena, uma punição. Inaugura-se aí uma prática de um direito penal do terror, né, do medo propagado na sociedade. E, do ponto de vista positivo, ainda numa mensagem dirigida à sociedade, prega-se o resgate da confiança, para que todos nós possamos sair às ruas confiando que, se houver um crime, esse crime será punido. Numa perspectiva da teoria de sistemas lá de Luhmann, que é trazida para o direito penal por Jacobs, num reforço da confiança no sistema. E também há uma perspectiva voltada para a própria pessoa do criminoso, no que se chama de prevenção especial, também assumindo caracteres negativos e positivos. O aspecto negativo, né, consistente na segregação, na retirada desse criminoso do âmbito da sociedade e na sua inocuização ou na sua neutralização. Essa finalidade, ela tem que ser vista, ou tem que ser encarada de uma forma muito cuidadosa, porque, se levadas ao extremo, ela se presta, inclusive, a justificar a pena capital, a pena de morte, que é a neutralização definitiva. E há uma perspectiva, claro, de natureza positiva, voltada para as políticas de se evitar a reincidência daquele indivíduo que já delinquiu, especialmente através de técnicas de ressocialização, com todas as críticas que esse tema possa merecer. Bom, essas duas grandes vertentes mostraram, de certa medida, uma insuficiência. E aí surgiu, como normalmente acontece, uma busca por um espaço de neutralidade, correntes mistas que mesclam os aspectos, ou que tentam mesclar os aspectos positivos das teorias anteriores. E a teoria mista da pena é, inclusive, aquela reconhecida pelo nosso Código Penal, e é aquela que busca uma limitação do poder de punir através da culpabilidade. Bom, nesse contexto, passamos por uma revolução industrial, uma revolução capitalista, um desenvolvimento anômalo, inclusive, do capitalismo, uma grande revolução tecnológica, e os valores a serem protegidos, a serem tutelados pelo direito penal, sofrem, naturalmente, uma mutação. Partimos, como o professor Luciano chegou a mencionar, partimos de bens jurídicos de matiz meramente individual, a vida, o patrimônio, a honra, a liberdade sexual, para bens jurídicos de caráter trans, meta ou supra-individuais. Valores novos, como a necessidade de proteção de um meio ambiente, da relação de consumo, da liberdade, da igualdade dentro do mercado, entre outros. E bens jurídicos de uma grande complexidade, de uma dificuldade de tratamento. Com isso surge, igualmente, uma necessidade, uma tendência de punição deslocada. Partimos agora, talvez, pela proporcionalidade derivada da gravidade do fato, a busca por uma censura mais de natureza objetiva e não baseada na culpabilidade de cunho subjetivo, e mesmo uma dispensa de demonstração de uma relação de culpabilidade. Surge, nesse contexto, o que tem se denominado de teorias neorretributivas, numa espécie de resgate ao início dos tempos da justificação da própria pena, uma punição merecida, como preferem os americanos, né, no just desert, ou mesmo partindo de uma sugestão de Gunther Jacobs, né, dizendo que o crime nega a estrutura social e, assim, a pena protege essa estrutura social, numa espécie de paralelismo com que Hegel cunhava e estruturava a teoria retributiva, dizendo que a pena é a negação da negação do direito. Essa postura meramente neorretributiva, meramente de vingança, não parece condizente com essa evolução ética e filosófica que a sociedade precisa experimentar e, de fato, em certa medida, experimenta.
Então, há um caminho, há um meio termo para o desenvolvimento de teorias que busquem uma prevenção do crime, em relação ao crime, especialmente abandonando não só uma aplicação mais funcionalista da proteção da norma, mas sim a proteção de bens jurídicos. Há uma discussão muito grande acerca do bem jurídico no direito penal econômico, mas me parece que há um espaço para esses bens jurídicos de natureza superindividuais. E, com isso, incidindo uma proteção baseada e lastreada no garantismo penal. Mas apenas para ilustrar essa tendência que vivemos hoje, especialmente por uma influência internacional. Vivemos um tempo estranho, curioso, porque o direito cada vez mais, por conta da pós-modernidade, do rompimento das fronteiras, da globalização, o direito também vai tendo que ceder a outros espaços. Vivemos uma publicização, ou melhor, uma privatização do direito público, né? Os acordos, o direito privado invadindo a seara do direito público. E isso só marca essa necessidade de universalização e de tratamento do direito não como um compartimento estanque, e, sobretudo, não o direito penal como um compartimento estanque, refratário a inovações, refratário à modernidade, refratário à alteração dos tempos, mas se ajustando a essa alteração dos tempos. Em sentido contrário, essa influência, especialmente do common law, especialmente do direito americano, que preconiza a aplicação de penas através de uma teoria dos 3S. As penas deveriam ser sharp, short e shock. Sharp, definida, precisa, no sentido de que só a expiação, a prisão, provoca a punição de quem tem poder, dos powerful, de quem tem poder econômico, mas ela tem que ser delimitada, sem benefícios, progressão, saída temporária, esse tipo de coisa, algo bem mais definido. Ela tem que ser pequena, short, porque o agente que pratica esse tipo de crime é um agente que não sofre esse fenômeno da dessocialização. Ele não precisa ser ressocializado, já que é um agente que teve acesso à educação, à cultura, aos meios de trabalho, então não precisa ficar muito tempo aprisionado. E tem que ser uma pena privativa de liberdade choque, ou seja, impactante, que provoque naquele indivíduo o sentimento não só de reflexão próprio da penitência, mas de certo temor. O castigo tem que vir para intimidar a prática do crime. Também os americanos constroem uma outra teoria dos 3 strikes, né, baseada no beisebol, no jogo, no esporte do beisebol, que diz que 3 strikes, you are out, né, 3 strikes, você está fora do jogo. Baseado, então, na prática de 3 crimes, em que se propõe a pena perpétua, quando o agente, após a prática de 3 crimes, ainda não sofreu o poder da emenda que a pena poderia ter, mesmo se o terceiro crime for um crime de menor relevância e de menor gravidade que os anteriores. Então, são propostas baseadas nessa intimidação que resgata, de fato, um direito penal eminentemente do terror, da ameaça. Pareando, ou caminhando paralelamente, percebemos que as intenções de prevenção geral elas vão se diluindo, a partir da impossibilidade da confiança ser resgatada, já que graça um sentimento de impunidade. A cifra negra, os crimes que são praticados e que não são relatados aumenta. O trabalho do sistema de justiça passa a ser um trabalho reativo, como costumava ser com a criminalidade clássica, e não proativo, como começam a ter aí algumas sinalizações nesse sentido, como o desenvolvimento de políticas de compliance, de prevenção à prática de crime de natureza econômica, mas, sobretudo, porque nós nos deparamos com uma dificuldade imensa do ponto de vista probatório. O grande campo na criminalidade como um todo, mas principalmente na criminalidade econômica, é o despreparo dos órgãos do sistema de justiça. Nós não temos uma polícia
investigativa, nós não temos um Ministério Público adequadamente preparado para essa faceta de criminalidade. As relações são complexas, são intrincadas, e nós estamos acostumados a buscar a punição do crime contra a vida, do crime contra a incolumidade corporal, etc. Isso faz com que tenhamos altas taxas de impunidade, altas taxas de absolvição e um grande sentimento de impunidade. De outro lado, também, nós temos um problema que diz respeito ao agente socializado e ressocializado. Ainda que se fale, ainda que se diga que o agente de colarinho branco, que é o criminoso da criminalidade econômica, que ele tenha tido acesso a determinados meios de cultura, trabalho, educação, e que, portanto, sobre ele são inócuas as estratégias de ressocialização, há um fenômeno de dessocialização, por conta desses novos valores econômicos que estão arraigados na sociedade moderna e que esse indivíduo mostra ter perdido. Valores como, por exemplo, o da solidariedade. E há, então, um pequeno ainda espaço de resgate dessa ressocialização. Por outro lado, a punição afeta esse tipo de agente de uma maneira muito singular. A pena privativa de liberdade vai afetar o agente de crime econômico na sua autoimagem, no conceito de que ele goza perante a sociedade. E a punição representa para ele vergonha, humilhação. Então, uma estratégia oblíqua no sentido de resgatar e de promover a prevenção especial, de modo que ele não volte a delinquir. De fato, esse tipo de estratégia é uma estratégia estigmatizante. E ela deve ser aplicada com doses muito bem controladas, porque não pode haver uma confusão, inclusive, dessa estigmatização ser antecipada nas prisões de natureza cautelar. A prisão cautelar não pode ser confundida com a própria pena, e a sua função não pode ser a de provocar esse tipo de estigmatização antes da verdadeira punição, sob pena de voltarmos àquelas ilustrações de espetacularização da pena, como consignou Michel Foucault em sua obra. Mas agora, já caminhando para o fim, as perspectivas, né? Recordo da nossa segunda indagação essencial, que há espaço para a pena de natureza alternativa. O professor Jair Leonardo não gostava dessa nomenclatura, pena alternativa, talvez porque ela sugira que haja uma alternativa à própria pena, mas não uma alternativa como se busca realmente a pena privativa de liberdade. E o nosso Código Penal já consagra uma alternativa nesse sentido, que é uma pena restritiva de direitos, que é a pena de perda de bens e valores. Acho que ela é insuficiente, porque ela é voltada para uma criminalidade de médio potencial ofensivo, ela se manifesta de maneira substitutiva, ou seja, tem que haver a aplicação de uma pena privativa de liberdade anterior, ela não é autônoma, e ela alcança apenas uma pequena parcela dos crimes de natureza econômica. Ela se distingue, por óbvio, das consequências da condenação. É claro que o agente que se beneficia de um crime não pode dele se aproveitar, então ele deve perder o proveito econômico que obteve com o crime. Então, ela não se confunde também com a reparação civil, decorrente do artigo 91, inciso 1º do Código Penal. Ela tem que ter um caráter expiatório, punitivo, de castigo, para que ela possa ser identificada como uma pena. E podemos avançar. Temos uma pequena sugestão com a pena de perda de bens e valores, mas podemos caminhar para a pena de perda de bens, para a pena de confisco, que vá extrapolar o aspecto da mera substituição da pena privativa de liberdade e que constitua uma punição em si mesma. É uma das primeiras lições que recebemos nos bancos acadêmicos, que a parte mais sensível do corpo humano é a do bolso. E esse especial tipo de agente, quando acometido, quando submetido a uma punição voltada para o seu patrimônio, ele padece
ele sofre, ele expia muito mais a culpabilidade, até mesmo do que se submetido a uma pena privativa de liberdade. Porque, através de uma estratégia de homos econômicos, faz-se uma contabilidade de custo e benefício, de modo que a pena privativa de liberdade, em algumas situações, é satisfatória, é viável, é preferível, e não a perda patrimonial. Então, reforçando que essa perspectiva, porque o tempo já está me apertando, reforçando que essa pena de confisco que se propõe e uma revalorização da pena de perda de bens e valores tem que se fazer incidir não sobre o patrimônio ilícito obtido com a prática criminosa. Esse tem que ser perdido por conta da reparação civil ou por conta da perda do proveito obtido com o crime, mas incidindo sobre o patrimônio lícito que aquele agente tem. Já concluindo, havia aqui talvez uma composição que provocasse uma reflexão, né? Eu, aqui, como membro do Ministério Público, né, mas muito mais como um curioso, estou em minoria. Mas não se trata de maioria, de minoria, de embate, de beligerância, né, de adversidade no debate, já que aqui, de certa forma, estamos em um mesmo barco e buscando remar numa mesma direção, que é daquela da construção do direito. O direito, e me valendo novamente do direito privado, com o advento do Código do Consumidor, houve um debate muito grande na assimilação das posturas consumeristas e do direito civil, e lá se cunhou a doutrina do diálogo das fontes. Talvez nos dias de hoje, quer seja na criminalidade clássica, quer seja na criminalidade econômica, nós estamos precisando um pouco disso, do diálogo das fontes, da coordenação das ideias e da construção daquilo que possa ser útil à prevenção e ao enfrentamento de uma criminalidade que se faz nova. Com isso, eu gostaria de agradecer mais uma vez a gentileza do convite e me colocar à disposição. Muito obrigado.